Bom, neste vídeo vou demonstrar como que a gente vai utilizar o discador. Eu vou estar ensinando como fazer as campanhas e depois tirando os relatórios. Novamente a gente faz login na interface gráfica, menu, aplicativos, Nuclear Call Center. Conforme todos os vídeos que já demonstrei anteriormente, filas, agentes, pesquisa, satisfação, tempo real, vamos na aba discador. Primeiramente a gente tem que formar uma campanha. Aqui ele tem um histórico que ele me dá das minhas campanhas que estão configuradas no sistema, Tive algumas campanhas funcionando aqui. Então ele me dá que teve 4 completada, 100% atendida, Ele me dá um resumo de todas essas campanhas que já rodaram. Eu vou clicar no botão Nova Campanha, vou dar um nome a essa campanha. Campanha de teste 100, eu vou chamar. A data inicial, essa data final é aquilo que eu demonstrei no vídeo de configuração do CRM, Lá a gente tinha um layout padrão, onde eu poderia estar definindo, Ele me traria sempre, desculpa, a data não, ele me traria sempre a hora inicial, a hora final e os dias da semana, A data a gente tem que estar definindo aqui. Essa data é a data que eu quero que essa campanha se inicie e a data que eu quero que essa campanha termine. No caso, como é um teste, eu vou colocar de hoje até hoje. A hora eu quero que é a partir das 7 da manhã até as 18 horas e os dias da semana. Vou deixar padrão conforme o layout configurado. Essa categoria é o seu mantenedor do PBX que vai estar configurando para você. Ele vai estar definindo uma categoria padrão para que possa a campanha fazer ligação. Então, ele vai deixar configurado lá no sistema por qual rota, por qual linha, deve sair essa ligação, Às vezes pode ser que você tenha mais de uma rota, então ele tem que criar várias rotas lá. Geralmente eu configuro a categoria para o cliente chamado discador. Clicando aqui vai existir algumas outras categorias, mas geralmente vai se usar a discador. Mas dependendo pode estar várias rotas criadas lá, Então depende da configuração do seu PBX, esse é o mantenedor que vai dizer. No caso a nossa discador. Esse toque em segundos corresponde à quantidade de vezes que o telefone vai chamar para o cliente, para mim considerar que a chamada não foi atendida. A gente deixa uma média aqui de 7 toques, seria 35 segundos, ou seja, cada 5 segundos a gente mantém uma média de um toque. Então 5 segundos um toque, 10 segundos 2 toques. Eu costumo deixar uma média de 7 toques. Ou seja, se der 35 segundos ou 7 toques na residência lá ou no telefone da pessoa, ela não atendeu, o sistema vai colocá-la como não atendido e vai cair naquela situação de configuração que a gente fez lá no vídeo anterior, naquele passo, para estar fazendo a rediscagem, A quantidade de vezes e o tempo da rediscagem. A agressividade da fila é a quantidade de chamadas que eu quero que dispara da campanha por agente. 0% ele vai me pegar uma chamada por agente. O discador ele só funciona quando ele encontrar membros na fila logado, ou seja, quando agentes estiverem logados. Mesmo que eu ative a campanha, esteja no horário programado, no dia programado, e não tenha ninguém na fila, o discador não funciona. Ele fica parado até que algum agente se logue. Então, 0%, o que ele vai fazer? Eu tenho uma lista de 1000 números. Ele pega uma chamada da lista, faz a chamada, transfere para o agente. Depois que finalizar essa chamada, aí que ele vai pegar o próximo número. Se eu achar que esse sistema é um pouco lento, eu posso estar aumentando essa porcentagem aqui, multiplicando isso em porcentagem e atribuindo isso, tá? Por exemplo, 100%. Ele vai me pegar 2 chamadas por agente. Então, se eu tiver 2 agentes logados na fila, ele pega 4 números ao mesmo tempo, faz a ligação para esses 4 números e aí ele vai jogando para a fila. Mas e aí, como que vai funcionar se eu tenho 2 agentes e os 4 números atender? Aí que é o detalhe. Por isso que eu sempre oriento bem ao cliente. O que acontece? Você está discando para uma pessoa, fazendo uma campanha. Essa pessoa, quando ela atende, essa ligação é transferida para a fila. Automaticamente começa a tocar no agente, o agente atende. Então, se eu disparar 4 chamadas de uma vez, a primeira chamada que atender dessas 4 já vai transferir para o primeiro agente. A segunda chamada que atender vai transferir para o segundo agente.
os dois agentes estão ocupados, não tem mais agente disponível. A terceira chamada e a quarta, ao atender, vai ser transferido para a fila e ela vai ficar lá aguardando musiquinha. E o que vai acontecer? Você está ligando para o cliente não sabe do que se trata. Você coloca ele numa musiquinha, ele vai logicamente desligar. Então, essa porcentagem aqui tem que ser bem analisada, um cálculo. Porém, também existe aquela situação, né, que onde de repente você trabalhe com 0% e o sistema fique um pouco lento, porque dois agentes vai disparar duas chamadas, mas não é garantido que essas duas chamadas vão se completar. Às vezes vai chamar, 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 então temos lá um tempo de 35 segundos para descartar como não atendido. E nesse tempo o seu agente está ocioso lá na fila. Então tem gente que trabalha com uma média de 50%, que daria 3 chamadas tendo dois agentes, né? Então é assim, eu prefiro ainda um por um, mesmo que o agente fique mais ocioso, mas ocorre menos risco de estragar o mailing. Então, isso aqui é agressividade. E aí, disparos por URA é quando eu não vou trabalhar com fila, ou seja, eu vou disparar numa campanha e essa campanha, quando o cliente atender, vai cair uma URA. Bem-vindo aqui ao sistema X, trabalhamos com venda de produtos assim, canetas ou lápis. Se você tiver interesse, tecle 1 que um dos nossos agentes vai atender, por exemplo. É um exemplo, né? Então, aqui a gente trataria como URA. E aí aqui eu já não trato com agressividade. Eu coloco quantas chamadas eu quero que dispare por vez. Tá? Então vamos supor, eu coloco lá 10. Então vai fazer 10 chamadas e vai jogar 10 chamadas para a URA. E isso aqui tem que tomar muito cuidado, dependendo do tráfego de linha que o teu sistema suporte. Você precisa saber com o seu mantenedor quantas linhas simultâneas a sua operadora deixa você discar. E aqui é o destino, né? Quando a gente trabalha com a fila, para onde vai jogar as chamadas. No meu caso aqui, eu tenho várias filas configuradas no sistema. Essa campanha que eu vou estar testando, eu quero que quando discar, jogue para a fila do call center. Então, meu destino vai ser Kiwi, que se trata Kiwi é fila, fila call center. Então, para essa campanha, fila call center. Eu poderia fazer uma outra campanha e jogar para a fila faturamento. Poderia fazer uma outra campanha para a fila recepção. Então, no meu caso aqui, a minha campanha eu vou trabalhar com a fila call center. Essa opção não espelhar significa que, por exemplo, quando terminar a campanha, tem aqueles números que não foram completados, que deram ocupados, né? A gente fez naquela configuração aqui ao lado, no vídeo anterior, CRM, né? A quantidade de vezes que eu gostaria que redescagem e o tempo que redescagem. Se eu colocar aqui não esperar, eu falei não espelhar, me enganei, é não esperar, o que vai acontecer? Ele não vai obedecer aquele tempo configurado lá nas tentativas de descagem. Quando terminar o mailing, completar, ele já vai começar a pegar o primeiro número que está lá na lista que não foi completado, vai começar a trabalhar novamente. Ou seja, ele não vai obedecer aquele tempo que a gente configurou lá para redescagem. Então, para isso que serve o não esperar. Ele até me fala, se eu colocar o mouse em cima, não esperar o tempo após a primeira tentativa das ligações da lista. Ou seja, quando terminar, ele já vai pegar o primeiro número que não foi completado e vai começar a religar. E aqui eu tenho informação de como você cria um mailing, tá? Um importante. O mailing deve seguir a seguinte ordem. Eu posso ter 4 campos com telefones, não sendo obrigatório deixar os campos em brancos, tá? Então, se eu vou ter 4 telefones, eu ponho na coluna 1 o primeiro telefone, na coluna 2 o segundo, na coluna 3 o terceiro, na coluna 4 o quarto telefone. Porém, se eu vou trabalhar com 2 telefones, eu trabalho só com a primeira coluna, a segunda. Eu não tenho necessidade de deixar a terceira e a quarta em branco. Eu não preciso, eu descarto elas. Eu só preencho a coluna que eu vou ter o telefone. O que seriam esses telefones? Ele tenta ligar para o primeiro telefone da primeira coluna, não conseguindo ligar, ele vai tentar ligar para o segundo, não conseguindo ligar para o segundo, ele tenta para o terceiro e assim sucessivamente. Tá? Então, a ordem é primeiro ser os 4 telefones. Depois, eu preciso ter um campo nome. Tá? Esses campos aqui são obrigatórios. Eu preciso ter ao menos no mailing um campo com telefone, o segundo com um nome e o terceiro são os campos extras. Tá? Eu posso ter 3 no máximo. O que seria campos extras? Eu posso considerar um campo para CPF, um campo para data de nascimento, um campo para endereço, o que eu quiser. São 3 campos que ele vai me trazer no relatório. Também não são obrigatórios, tá?
mas o telefone 1 e um nome é obrigatório ter no mailing. Tá? Então, o mailing completinho seria assim, ó, a primeira coluna do Excel, telefone 1, telefone 2, telefone 3, telefone 4, campo nome, o campo extra 1, extra 2, extra 3. Não preciso colocar cabeçalho também, tá? Não preciso ter esse cabeçalho lá em cima dizendo isso aqui, tá? Não é necessário preencher todos os campos de telefone. Se o nome for colocado no segundo campo, por exemplo, o sistema irá entender que o destino só possui um número. Os campos extras podem receber informações como CPF, endereço, etc. E aqui é onde a gente carrega o mailing. Então, eu vou pegar um mailing aqui meu de exemplo. Aqui eu criei 4 telefones, são os mesmos telefones, que é o número de teste nosso aqui, vou usar o mesmo. Então, o que eu fiz? Eu não usei 4 campos para telefone, estou usando um só. Se eu precisasse usar, eu inseri uma coluna aqui. Coloquei a coluna errada. Aqui, colocaria aqui, sei lá, telefone 2, né? Depois você precisaria do telefone 3. No meu caso, eu vou trabalhar com uma coluna só, que é o mais comum de utilizar. O campo 2 é um nome. Se você não tem o nome do mailing, você preenche um nome qualquer para todos, tá? Mas é necessário colocar um nome. Você coloca um nome qualquer aqui, preenche para todos. No meu caso, eu vou chamar o primeiro de Marquinho 1, Marquinho 2. Eu vou usar o primeiro campo extra com o nome da campanha, para vir no relatório. Eu vou chamar essa campanha de Vivo, por exemplo. E o quarto campo aqui eu quero colocar um CPF. E eu poderia ter mais um campo aqui com outra informação, né? Se eu tivesse aqui para colocar alguma informação, eu colocaria, mas eu não tenho. Então, eu vou tratar 4 e vou fazer mais uma aqui, para mim estar testando os 4, as 4 classificações que eu criei lá no para o agente classificar lá, as 4 classificações que eu fiz no vídeo anterior, né? E vou pôr mais um aqui para estar trabalhando digamos assim, como máquina. Bom, depois que eu adicionei então o meu mailing, fiz um mailing com 5 números, todos iguais para a questão de teste, né? Vou salvar meu mailing. Isso tem que ser salvo em formato CSV separado por vírgula, tá? Então tá aqui o formato CSV, texto CSV, tá? Vou dar um salvar aqui. Coloquei o nome do meu mailing. Ok, posso fechar o mailing. Agora eu vou carregar o mailing. Está aqui, vou dar um salvar, que eu já tenho meus dados preenchidos, a data, o horário, né? Categoria, a fila. Vou deixar para espelhar por tempo para testar. Espelhar não, esperar. Vou dar um salvar. Pronto. Aqui eu tenho ID4, porque são as campanhas, conforme você vai criando as campanhas, ele vai gerando uma identificação para cada campanha, né? Então aqui no caso eu tenho uma campanha que expirou. O que é expirou? Essa campanha ela foi feita numa data que já estava expirada. Provavelmente passou o horário dela, então ela venceu. Quando ela expira é quando vence a data e a hora. Essa aqui foi completada, né? Essa também foi completada. Aqui eu tenho o total de números no meio e o total de completados. Então a nossa campanha agora é a campanha teste 100. O horário das 7 às 18, das dia 16 dia 16. Não tenho nenhuma completada e eu tenho um total de 5 números nessa campanha. Ela está ativa, porém está 0%. Por que 0%? Ela está prontinha para funcionar, só que eu não tenho. Se eu vier aqui no tempo real, olha só a minha fila Call Center. Olha aqui a coluna Agentes. A minha coluna Agentes do Call Center, eu não tenho ninguém logado. Então o discador ele não dispara a chamada, porque ele precisa ter um membro livre para estar disparando. Lembra que eu disse agressividade? Uma chamada por agente? Mas aqui eu não tenho nenhum agente disponível. Então, o que eu vou fazer aqui? Pode ver que aqui embaixo, ó, status de chamada do discador. Conforme o discador for rodando, eu tenho um tempo real dele. Aqui ele vai me mostrando a campanha e o número, o nome e o status da campanha. Está parado porque aquela fila, como a gente viu no tempo real, não tem ninguém logado. Então o que eu vou fazer? Eu vou logar o meu agente na fila.
Vou logar na fila Call Center. Olha só, quando eu loguei, olha o que vai acontecer. Olha lá, já pegou o primeiro número imediatamente. Ó. Campanha teste, número discador, já está ligando aqui para mim. Ó. Primeiro número. Ó. O que eu vou fazer? Essa chamada eu vou atender. Alô? Ah, sim, estou. Jogou a chamada para o meu softphone. Ó. Aqui é o meu softphone, vem o nome da campanha, o nome está na campanha, a campanha, que é o campo extra, e o telefone. Quando eu atendi, na minha tela de agente, ele me trouxe os botões, né? Lembra das qualificações que eu demonstrei no outro vídeo anterior em config, discador. Aqui eu falei que era o layout padrão, né? Aqui as partes de retrabalhar e aqui embaixo, desculpa, aqui não, em CRM, configuração CRM. Aqui embaixo, lembra que eu criei as qualificações com cores, algumas qualificações atribuí os motivos, né? Que no caso, que o único motivo que tem é aceitou a proposta, os outros são texto e data, né? Então, esses botões que eu criei aqui, agora eles aparecem aqui para o agente. Então, para o agente vem o número da pessoa, vem o nome que está na campanha e vem a campanha, certo? E aqui o tempo que está em conversação. E aqui os dados, né? Olha lá, dados extras ao CPF, se tivesse o campo 2 viria, o campo 3, como eu não coloquei, né? Então não veio só o extra que eu coloquei no meu mailing. Bom, o que acontece? Quando eu terminar essa chamada, eu tenho que vir qualificar essa ligação para que ela apareça no relatório, senão ela fica parada aqui até eu qualificar. Se eu encerrar a chamada aqui, ó, olha só, fica parada aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou qualificar, vou dizer que esse cliente aceitou a proposta. Aqui eu pus um motivo, lembra? Eu vou dizer que o pagamento foi por boleto. Ele aceitou por boleto, dou um salvar, a ligação vai sumir daqui e já se finalizou. Pronto, agora aqui no discador, o que vai acontecer? Ele vai pegar um próximo número e vai discar. Já está até tocando aqui. Quando eu atendo, ele vem aquela mensagem: alô, está me ouvindo? Aí eu falo sim, né? Que é para identificar. Alô? Sim. Novamente veio a outra chamada, agora o número 2, eu coloquei como marquinho 2, o campo extra 1, que é a campanha vivo. Quando eu atendo, libero os botões. Mesma coisa, ó, o nome lá da coluna nome, o número e os dados que tem lá no campo extra. O campo extra 1 eu coloquei a campanha vivo e o campo extra 2, o campo extra 3 eu não tenho. Aqui eu vou fazer o mesmo detalhe. Se houver uma fila de ligação, começa a mostrar aqui nesse campo fila, tá? Quando eu coloco mais de um disparo, né? Se eu colocasse 2, 3 disparos por agente, iria aparecendo aqui. Nesse caso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou negar a proposta. E no campo negar a proposta, eu não coloquei motivo, eu coloquei um campo de descrição. Vou colocar assim, cliente não gostou do produto, por exemplo. Vou dar um salvar e automaticamente a chamada é encerrada. Se ele não avaliar isso, vai ficando uma lista bem grande para ele estar avaliando aqui depois, tá? Agora ele já vai pegar outro número aqui, ó, já está discando outro número. Ó. Eu coloquei 5 números, ó, está no número 3, olha aqui. Ó. Já está até tocando aqui. Ó. Novamente eu vou atender. Sim, estou. Ah lá, tocou para mim ó, o número marquinho 3, que eu coloquei o nome, a campanha é vivo e o telefone. E a posição do mailing, 3. Ah lá, eu atendi, me trouxe os botões aqui. Esse cara aqui, eu vou colocar que é para agendar. Esse agendar aqui é o único botão que funciona que depois de um tempo ele vai retornar na tela aqui me avisando que eu tenho que ligar para esse cara. Porém, ele não faz a ligação automática. Ele só vai me mostrar aqui, vai vir uma informação aqui na tela e eu tenho que estar fazendo essa ligação manual. Então, por exemplo, eu vou agendar aqui, ó, para a data do dia 16. Às vezes a pessoa me liga mais tarde, aí você fala que horas. Eu vou dizer que eu vou ligar às 9h10 e dou um salvar aqui, ó. Pronto. Feito isso, o que vai acontecer? Às 9h10, ele vai voltar aqui na minha tela essa ligação. E agora ele vai para a sequência, já pegou o número 4, ó. É um atrás do outro. Encontrou o agente livre, ele já disca. Olha lá, já está ligando para o meu celular, o número 4, vou atender também. Alô? Sim, estou. Olha lá,
trouxe o nome da lista, que foi Marquinho 4, a campanha é vivo, o telefone e a posição do mailing, que é a 4. Quando eu atendi, novamente trouxe os botões. Agora eu vou usar esse campo ligar mais tarde. Porém, esse campo aqui, ele me parece com o agendar. Só que na realidade, quando eu agendo aqui, por exemplo, às 9 e vou colocar às 9h13. Ele não vai me trazer a informação na tela igual ao agendar. O agendar já é default. Esse botão agendar retorno a gente não cria. Ele já vem para todos os agentes. Esse botão ligar mais tarde, eu criei lá nas qualificações, né? Eu criei ele aqui em config CRM e disse que eu queria criar aqui um mais tarde, né? Com o campo data. Porém, o que vai acontecer? Eu usando ele, ele não vai retornar aqui na minha tela, ele só vai ficar no relatório, para quando puxar o relatório lá ter essa informação que teria que ter ligado. Tá? Mas eu vou salvar com esse botão para demonstrar no relatório depois. Agora, quando eu finalizar, ele vai discar para o último número, que é o quinto. Porém, esse último número eu vou fazer da máquina, ou seja, quando eu atender aqui, eu vou ficar mudo e não vou falar nada. Então ele não vai detectar a voz e vai colocar a ligação como máquina, para demonstrar que depois de 2 minutos ele vai religar para o meu celular, que é onde a gente reconfigurou aqui na parte de discador aqui, né? Eu reconfigurei aqui a máquina para 2 tentativas a cada 2 minutos. Então esse campo eu não vou agora, essa próxima ligação que é a quinta, né? Nós estamos na terceira, na quarta, agora atendendo a quarta. A quinta eu não vou atender para demonstrar. Vou classificar essa terceira chamada, encerrando ela. O discador vai fazer a última chamada, lá, a quinta chamada. Ó. São 5 chamadas, já completou 4. Essa quinta está tocando o meu celular, porém eu não vou falar nada. Está me ouvindo? Olha lá, ele desligou, tá? Não transferiu para o agente e deu como máquina. Só que aqui completado ele deu 4, ele não deu 5. Por quê? Foi para rediscagem essa chamada. Depois a gente vai estar vendo isso, tá? Então agora o que ele vai acontecer? Ele vai entrar nessa configuração aqui do discador, onde eu falei para o sistema que se desse máquinas, eu queria 2 tentativas a cada 2 minutos. Então daqui 2 minutos ele vai me religar. Certo? Então a gente vai ficar monitorando aqui, daqui 2 minutos você vai ver que ele vai religar. A campanha continua ativa, 80%, fez 5 chamadas e ainda guarda uma. E aquela que eu agendei, quando for passar o horário das 9h10, ele vai me acusar aqui que eu tenho que fazer um agendamento aqui, tá? Só que esse agendamento eu tenho que ligar. Existe uma opção que eu posso dar para o agente, de estar clicando aqui, para esse agente eu não coloquei. Ele abre aqui um discador, para ele estar fazendo essa chamada por aqui mesmo. Tá? Só que para esse agente eu não dei essa permissão de discar. Então para mim não está aparecendo aqui esse botão discar. Agendar ligação. Mas eu posso estar liberando para o agente um botãozinho que aparece aqui, agendar ligação, ele coloca os dados e é feita a ligação. No meu caso aqui, vou ter que fazer a ligação via softphone manual mesmo. Tá? Mas eu vou demonstrar, deixa passar o horário que eu vou demonstrar. E o discador está aqui aguardando o retorno ainda. Tá? Opa, eu cliquei aqui. Quando clica em cima do nome, ele reorganiza, né? Reorganizou por ID aqui, né? Ó. Então a campanha foi por último aqui. Mas geralmente eles trazem por ordem decrescente, traz as mais atuais em cima. Então ainda está 5%, né? Ele vai guardar 2 minutos. Aqui ainda não completou o tempo para trazer o agendamento daquela ligação. Aquela outra que eu fiz manual aqui, ela não vai trazer. Eu vou demonstrar ela em relatório depois. Vamos aguardar um tempinho e vamos ver qual que vai vir primeiro. Eu acredito que vai ser a que eu agendei. Olha lá, me trouxe, ó, agendar retorno. Ó. Foi esse número que eu agendei, né? Esse número aqui dessa campanha. Olha lá, eu mandei a hora que era para reagendar, certo? E ele está religando, ó. Está religando já. Então vou atender aqui. Alô? Está me ouvindo? Sim, estou. Informamos que para o atendimento Olha só. é necessário a apresentação do documento oficial. O Centro Radiológico. Essa é a 5. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo que ficou 2 botões? Por quê? Essa ligação que tocou agora não é essa que eu agendei. Essa tem que ser feito manual. Essa 5 é aquela do rediscar, que foi aquela que deu máquina, eu não atendi, passou o tempo e ele rediscou.
Tá? Era um tempo de 2 minutos, mas esse tempo pode ser, às vezes não é exato, porque existe um sistema, um contador interno no sistema, depende o tempo que estava aquele contador, ele pega daquele minuto. Então, às vezes deu 1 minuto e meio, às vezes deu um pouco menos. Então, eu estou com duas chamadas na tela. Essa aqui é a que eu agendei manual, e essa é a que deu máquina e o sistema religou para mim. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou dizer que ele aceitou a proposta, foi pagamento em Pix, vou encerrar essa. E essa chamada aqui, o que eu vou ter que fazer? Essa chamada eu vou ter que fazer ela manual. Se eu vier aqui no discador agora, olha lá, ele me deu completada, 100%. Tá? Por que deu completada? Porque essa aqui, apesar de eu ter que reagendar, ela foi atendida, né? Então ela foi completada. Então agora eu teria que fazer o quê? Pegar esse telefone manualmente aqui e fazer a chamada para esse número. Ou se eu tivesse liberado aqui o sistema de discar, né? Eu poderia colocar o agendar ligação, ele discaria e jogaria a ligação para a fila. No caso, eu estaria fazendo manual, discando aqui, né? 017, né? Eu pegaria o número aqui e ligaria manual. Quando tivesse pronto, daria um OK aqui. Bom, então minha campanha foi completada 100%. Muitas vezes a campanha, vocês vão ver que ela vai estar um total aqui de 5, poderia ter um total de 3, porque mesmo rediscando pode ser que ainda o número falhou, porque tem números que não existem, né? Muitos mails, a maioria dos mails falham mais de 40%, porque o número já mudou, a pessoa, o telefone já não existe mais. Então, mesmo o sistema rediscando, continua o detalhe lá. Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar, se eu quiser retrabalhar os números dessa campanha, eu posso vir aqui, fazer uma cópia dessa campanha. Aqui eu posso marcar como retrabalhar. O que é isso? Lembra no outro vídeo config, discador, que eu tinha o retrabalhar aqui, ó? O tentativas é o tanto que ele vai tentar rediscar. E o retrabalhar é os status que eu quero, que mesmo depois de ele ter feito as tentativas de rediscagem e não completou, os status que estiverem com retrabalhar, eu posso estar vindo aqui, está clonando essa campanha nesse sinalzinho de copy aqui. Ele me cria um nome, eu posso mudar o nome aqui, né? Ele vai criar na realidade como copy. E aqui, ó, marcados com retrabalhar. Ele vai pegar só os números que não completaram e vai tentar fazer novamente na data e na hora que eu especificar aqui. Aí pode ver que eu não tenho nem campo para carregar o mailing mais. Porque ele vai pegar só os números que não completaram. Agora, caso eu queira fazer essa campanha por completo novamente, eu posso marcar todos os números. Aí ele vai ligar até para quem já atendeu de novo. Tá? Mas geralmente é o marcados como retrabalhar que a gente faz a cópia. No meu caso aqui eu não tenho. Mesmo que eu fizer, ela não vai funcionar, porque todos deram completados, né? E aqui eu posso estar baixando a campanha também, fazer o download dela, né? Aí, ó, eu trago ela em CSV para que eu possa estar trabalhando esses dados, né? Olha lá, ele vai me trazer o mailing que eu abri, ó. De repente, olha lá, os números que não completou, posso estar trabalhando de uma forma manual, passando para um outro setor, né? Então aqui ele me trouxe os números, né, do mailing. Tá? Então aqui eu consigo fazer o download dela. E aqui, se eu quiser apagar essa campanha, por exemplo, essa campanha aqui expirou, não tem mais interesse nela. Posso estar excluindo para limpar o sistema aqui. As que têm dados é sempre bom deixar, porque se eu excluir, eu perco dados, né? E o próximo detalhe aqui é o relatório. Tá? O relatório é bem simples. Eu vou puxar uma campanha da data de hoje, né? Vou selecionar a campanha que eu fiz aqui, que foi a 4, a campanha teste. Dou um clique nela, clico fora da tela, dou um pesquisar. Aí ele vai me trazer aqui, ó, esse campanha 4 é o ID lá, né? Aquele ID é a posição da campanha 4, a data e a hora da ligação, o agente que atendeu, o número que foi ligado, o status foi atendido. E aqui são aquelas qualificações, ó. Aceitou a proposta e nesse caso, qual que é o detalhe? Esse caso tinha motivo, né? Pagamento por Pix. Lembra que eu fiz aqui no configuração aqui do CRM, eu falei que a qualificação de aceitou a proposta tinha um motivo? E qual que era o motivo? O motivo era esses aqui. Então, aqui no meu relatório agora, ele me traz detalhadamente, né, puxando a campanha aqui, ele me traz que foi aceitou a proposta, pagamento por Pix. O tempo que ficou aguardando na fila para ser atendido e o tempo de duração. Tenho o áudio, posso fazer o download do áudio, tenho o protocolo e aqui ele me traz aqueles campos extras. Né? Lá, o campo extra 1 é o nome da campanha e o extra 2 é o CPF. O 3 veio vazio, que é null, porque eu não pus nada. E assim ele faz para todos. Ó. Lembra daquele ligar mais tarde que eu falei que não retorna? Que é aquele que eu configurei? Ele aparece aqui, ó, ligar mais tarde às 9h13. E aí eu tenho o áudio aqui, tudo, né? Os campos extras também, né? Lá com o CPF e tudo. E aqui, esse aqui é aquele que não aparece na tela do agente aqui. Esse aqui eu teria que pegar manualmente, puxar um filtro disso aqui. Eu tenho aqui opções de filtros aqui, tá? Ó. Aqui eu tenho opções de filtros. Eu poderia estar filtrando isso aqui ou exportando, né? E tá
ligando para isso aqui. Esse retorno agendado é aquele botão default que eu falei que vem para todo mundo, quando a gente agenda. Então, ele me mostra que essa chamada foi um retorno e foi atendida. Tá? Esse negou a proposta, o cliente não gostou, foi o campo descritivo. E o último que depois que ele ligou novamente, né, foi o número que ele ligou novamente, foi que ele aceitou o pagamento por boleto. Então aqui eu tenho os dados, tá? Por relatório bem simples, bem fácil, posso exportar ele aqui em Excel, CSV, PDF, eu imprimir, né? E aqui eu tenho o relatório do callback. Esse relatório do callback é para quando eu tenho aquela situação de fila, que é quando a pessoa liga na empresa num 0800, cai na fila e diz lá, temos uma fila, se você quiser que a gente retorne a ligação para você, tecle 1 e deixe seu telefone. E aí quando o sistema retorna, vai ficando os dados aqui do callback, né? Que eu até mostrei aqui em configuração de CRM aqui, né? CRM não, de discador, que a gente configura o callback aqui para qual fila vai retornar, né, qual é a categoria. Então esse discador relatório de callback é o relatório para quando o sistema retornou para aquele agente que deixou o número na fila. Nada relativo à campanha, tá? Então campanhas é só campanhas e relatórios mesmo. Com isso concluímos novamente mais um treinamento sobre discador.